Olá pessoal, bem-vindos à disciplina Natureza da Informação. Iremos apresentar hoje o primeiro tópico desta disciplina, que se chama Dado, Informação e Conhecimento. Então, o que vem a ser dado, informação e conhecimento? Nessa aula vamos apresentar os conceitos fundamentais em torno desses termos, para depois desenvolver uma estrutura a partir do qual iremos apresentar e desenvolver os demais tópicos da disciplina Natureza da Informação. Esses são os conceitos que serão apresentados e, adicionalmente, a gente vai apresentar o conceito de sabedoria. Bom, afinal, o que é um dado? Um dado pode ser qualquer coisa, na verdade, mas de uma maneira geral, os dados podem ser fatos, eventos, valores brutos, grandezas, representação da realidade de fatos e acontecimentos. Então, essas são aquilo que nós entendemos como sendo o dado. Só que o dado não para aí, tá? Ele tem que, de alguma forma, ela tem que ser representado, para poder ser capturado, para poder ser armazenado, manipulado e organizados. Então, uma característica importante dos dados não é o fato, o evento em si, é o fato de você poder capturar esses dados, e depois transformar, após a captura, em uma representação desses dados. Então, enquanto ele não for representado de alguma forma, enquanto você não puder transformar isso em algum material representado, ele não constitui um dado. Essa é uma característica importante. Tá? Então, por que isso é importante? Porque enquanto você não fizer essa representação, tá, ele não vai poder ser trabalhado, não vai poder ser manipulado, não vai poder ser organizado. Tá? Então, esse é o motivo principal de que os dados necessitam ser representados a partir de um sistema de símbolos adequados. O que vocês estão vendo é uma foto de uma pedra. Então, é uma estrutura bruta, um objeto bruto, a partir do qual nós queremos capturar alguns dados. Mas que tipo de dado nós queremos? Bom, depende da necessidade. E aí pode ser, por exemplo, tamanho, comprimento, peso, a dureza da pedra, o volume da pedra e assim por diante. São grandezas objetivas aos quais nós temos instrumentos para realizar essas medidas. Nós temos padrões de medida, quer dizer, unidades já padronizadas, que permitem converter essas medidas em referências já previamente padronizadas, que peso, se for peso é quilo, se for comprimento é centímetro, metro, são unidades já padronizadas que realizam a representação dessas grandezas. Tá? Então, captura de dado é um processo onde você vai converter a realidade em alguns parâmetros capturados, medidos e representados de uma forma adequada. Tá? Bom, apesar da pedra ser um elemento concreto, um objeto real concreto, nós temos outros elementos abstratos, fatos, eventos, emoções, por exemplo, que também podem constituir uma estrutura para a captura de dados. Então tem outros elementos não necessariamente objetivos que podem ser elementos ou componentes dos dados. Tá? Apesar disso, apesar de uma pedra ser concreta, por exemplo, ele possui também já de cara uma dimensão humana nesse processo de captura. O que vem a ser uma dimensão humana no caso de uma pedra? É só pensarmos quanto dado uma pedra possui. Quantos dados uma pedra pode ter, na verdade, Tá? Bom, se você considerar que é uma pedra formada por diversas moléculas, zilhões de átomos, se a gente quiser saber cada átomo que constitui a pedra, e a localização de cada um desses átomos, e aí começa a ter uma quantidade de dados enorme. E se você quiser saber
a posição de cada elétron em cada tempo, né, de cada um desses átomos, a quantidade de dados explode, na verdade, né? Se você acrescentar mais uma dimensão, que é a dimensão do tempo, e você quiser saber, né, cada partícula, cada átomo dessa pedra, né, onde esteve, ou de onde veio, ou por onde andou nos bilhões de anos de existência desse átomo, as coisas, você pode chegar à conclusão de que uma pedra pode conter até infinitos dados, né? E apesar disso, nós queremos medir apenas alguns dados dessa pedra, né? Por exemplo, o seu peso, a sua dureza, né? Por que escolhemos somente estas grandezas para realizar a medida? E aí entra a característica, a dimensão humana nesse processo, né? Nós escolhemos os dados que queremos capturar da pedra de acordo com nossos interesses, os interesses humanos, né? A captura de dado custa dinheiro, né? Ou custa recurso, tá? Portanto, nós iremos escolher aqueles dados que têm o potencial, né, de gerar benefícios para o nosso uso, para a nossa necessidade, tá? Então esse potencial é que representa também, né, o componente humano nesse processo, tá? Então a captura de dados, ele custa, dá trabalho, né, exige instrumentos, exige calibração, mas exige uma série de coisas, e não só a captura, né, depois você converter isso num sistema de representação adequado, tá, e registrar esses dados também tem o seu custo. Em todo esse processo todo, né, tem que ter um benefício, tem que gerar, né, ou tem que ter pelo menos um potencial de se gerar algum benefício, tá? Motivo pelo qual a dimensão humana já entra, né, nesse aspecto, né, de captura do dado, tá? São os dados que nos interessam, mas eventualmente, por exemplo, uma pedra que veio da Lua, por exemplo, né, ou uma pedra que surgiu do nada no meio da sala, por exemplo, né? São pedras diferentes, né? São pedras as quais a gente tem uma curiosidade e um interesse muito maior. Nesse caso, poderíamos investir mais recursos, né? Investir mais dinheiro, eventualmente, para tentar obter mais dados, né? Eventualmente mais informações, né? Passar por instrumentos mais precisos, desmontar a pedra, né? Tentar ver realmente todos os componentes dessa pedra para tentar descobrir ou tentar obter mais dados, né? Dados que podem eventualmente nem ser muito diferente das pedras normais, né? Para tentar descobrir o que aconteceu. Quer dizer, é motivado pela curiosidade ou pela necessidade, né, de saciar um interesse científico, tá? Então, uma pedra tem infinitos dados. Ao escolher os dados que nós queremos, já estamos aplicando, né, o interesse humano, a necessidade humana, a dimensão humana no processo de escolha desses dados, tá? Uma outra coisa importante sobre os dados são os dados sobre os dados. A gente chama de metadados, né? Então, vamos supor que realizamos medidas de peso em cima dessas pedras, tá? O metadado vai dizer qual foi o instrumento que realizou essa medida de peso, né? Qual foi a última data de calibração, né? Quem realizou a medida, tá? Em que condições foram realizadas essa medida, qual foi a temperatura ambiente ou qual foi, né, qual foi a data onde essa medida foi realizada. Todos esses dados referem-se a dados sobre o dado. Quer dizer, deu o peso X, em cima do peso X tem todas essas informações, ou são os dados sobre o dado. A gente chama isso de metadado, dados sobre o dado. Qual a importância do metadado? É a partir do metadado que nós teremos condições de avaliar, por exemplo, a qualidade do dado, a confiabilidade do dado. Então, nós temos condições de aferir se realmente esse dado foi capturado da forma correta, através de um processo correto, através de métodos corretos. Quem vai dar esse dado para nós é o metadado.
Bom, enfim, nós temos esse esquema, né, representando um processo de captura do dado. Nós temos esse processo dividido em duas partes. Na parte de cima nós temos a dimensão humana, os aspectos humanos envolvidos nesse processo, e a parte de baixo a dimensão tecnológica, né? A dimensão que envolve ferramentas, envolve a solução tecnológica utilizada para realizar a captura e a representação dos dados. Tá? Então nós temos uma realidade, tá, que emite sinais, sinais luminosos, sonoros, né, seja lá o que for, e a partir da necessidade, o interesse, a curiosidade, né, que é a dimensão humana, aparece a importância, né, de se realizar a captura dos dados dessa realidade. Então a realidade tem infinitos dados, né, infinitas emissões de dados, e iremos selecionar aquilo que nos interessa. É um processo de escolha. Tá? Então, a partir desse processo de escolha, nós realizamos a captura, né, ou decidimos pela captura e aquisição desses dados. Tá? Entra um processo de abstração. Né? Por que entra o processo de abstração? Porque a partir da realidade nós capturamos somente algumas coisas que nos interessam. Nós estamos abstraindo todo o resto. Nós escolhemos aquilo que nós queremos. Tá? Então, uma visão parcial da realidade que está sendo feito através do processo dessa captura. Tá? Então, temos na dimensão tecnológica as ferramentas, instrumentos adequados para realizar essa captura. Tá? Tem alguns elementos importantes, né, de padronização também envolvidos na dimensão tecnológica, e se você quer uma medida de mais precisão, vai exigir instrumentos de melhor precisão. Tá? Bom, aí essa realidade capturada, parcialmente capturada, ele se torna dado somente quando você consegue representá-la de uma forma adequada. Aí a abstração entra novamente. Tá? Porque todo um sistema de símbolos nasce de um processo de abstração. Tá? Então você tem símbolos, diversos tipos de símbolos, né, notações diferentes, de acordo com o tipo de dado que você vai representar. Tá? Se for peso, você vai representar em quilogramas, né, números, né, representação simbólica de números associado ao padrão quilograma, né, a unidade quilograma. Se for uma representação de um dado químico, por exemplo, de uma natureza química, você usa uma notação química, né, que foi criada para ser eficiente nesse processo de representação. Então, H2O, por exemplo, né, é uma notação química. Né? Se for um fato, né, você pode tentar descrever através do uso de palavras, através de uma linguagem, né, do português, por exemplo, para representar esse fato. Então, existem diversas formas de se representar o dado, né, foram criadas ao longo da história humana. Nós criamos diversas notações e símbolos para representar de forma adequada esses dados. Tá? Bom, temos aqui um exemplo de um dado já capturado, estruturado, organizado e representado utilizando-se um sistema de símbolos adequado. Tá? É uma lista de compras, né, de supermercado, está organizado de uma forma de tabela. Nós temos colunas, né, com descrição do tipo de dado, e depois temos umas linhas, né, onde tem cada item representado com sua descrição, preço, quantidade e preço total. Então, essa é uma outra forma de você ter uma representação de dados na forma de tabela. Bom, vimos, portanto, que um dado precisa ser representado de alguma forma. Né? Então, a representação dos dados envolve um sistema de símbolos, né? E o sistema de símbolos, para ser utilizado de uma forma correta, envolve regras. Né? Então, bem que vocês já viram, né? Os símbolos, o sistema de regras formam a semântica e a sintaxe. Tá? Então, o que são os símbolos? Símbolos é a representação do dado, propriamente dito. A semântica é a relação do símbolo com a realidade, com o seu significado. Né? Então, tem vários exemplos. Né? A gramática é a principal delas, né? O uso das palavras,
né, que tem a sintaxe, a gramática, né, envolve o uso das palavras, possui a sua sintaxe e a sua semântica, né? Então, vários tipos de semânticas, né, desde representação fonética até representação de ideias, como é o caso do caractere chinês, né, diagramas, desenhos, fluxogramas. Você também tem outro tipo de representação. Tá? Então, nós temos um universo muito grande de sistema de símbolos e as suas respectivas semânticas e sintaxe. Sintaxe envolve o uso dessas regras, né, que associam, né, esses símbolos a uma construção de frases ou construção de estruturas que permitem o uso correto desses símbolos. Tá? Então, no caso da gramática, são as regras gramaticais que estabelecem a relação entre as palavras e a disposição dessas palavras em uma frase, por exemplo. Né? Linguagem de programação, por exemplo, é um outro tipo de linguagem, né? Tá? Ou de representação composto por símbolos, sintaxe e semânticas. Tá certo? Então, nós temos uns tipos alfanuméricos, né, imagens, áudio, vídeo, tudo isso constitui o universo do dado, de representação do dado. Finalmente, nós temos o nosso dado capturado e representado. Tá? Bom, o que resta depois? Nós temos que caracterizar esses dados sob o ponto de vista do seu atributo. Quais são os principais atributos de um dado? Né? Então, nós temos esses 5 atributos, né, são os principais: precisão, atualização, completeza, confiabilidade e eficiência. Tá? A precisão diz qual é a resolução, né, e da representação desse dado, ou seja, no caso de um peso, por exemplo, quantas casas decimais de resolução. Né? Isso mostra qual o nível de precisão foi feita essa captura de dados, com que tipo de instrumentos, né, foi realizado essa medida. Atualização é porque muitos dados ele possui uma característica temporal, ou seja, ele tem uma validade, ele é válido, ele é correto só nesse intervalo, né, onde essa validade, né, está valendo. Completeza é sobre a abrangência dessa representação, né, se foi realizada uma coleta completa, uma captura completa desses dados. Muitas vezes a captura é parcial, o que não quer dizer que seja inválido. Tá? Então você pode, a partir de dados parciais, você tirar outras conclusões também. Tá? A confiabilidade tem a ver com a qualidade do dado. Tá? Quão confiável é esse dado, tá? Que é diferente da precisão. Tá? A confiabilidade tem a ver com não com o número de casas, né, que, por exemplo, foi capturado com 10 casas decimais, mas quando foi feita a última calibração desse instrumento, né, a pessoa que usou esse instrumento, né, era qualificado e era treinado para utilizar esses instrumentos. Quer dizer, o instrumento gerou 10 casas, né, de precisão, tá? Mas o quanto a gente consegue confiar, né, se o instrumento não era calibrado ou se a pessoa que utilizou esse instrumento não tinha a qualificação adequada para utilizar, quão confiável é esse dado, essas 10 casas? Tá? Então, a confiabilidade é uma medida, né, da qualidade do dado. E eficiência da representação do dado é uma característica de síntese, característica de organização, da estruturação, muitas vezes da tabela, e a escolha de uma simbologia adequada, um sistema de símbolos adequado. Tá? Então, suponhamos que medimos, né, um determinados, o peso, por exemplo, e que dá resultados numéricos. Nós podemos colocar isso numa tabela direitinho e representá-los com números, ou então escrever esses valores, né, usando português, né, em vez de, por exemplo, 12 quilos, né, e 300 gramas, em vez de escrever, né, 12,300 na tabela, nós escrevemos textualmente 12 quilos e 300 gramas. Escrevemos essa palavra
A representação não está errada, né? A medida é correta, mas é altamente ineficiente, né? Não só sob o ponto de vista de representação, porque usou muito mais caracteres, mas também sob o ponto de vista de uso desse dado, né? Para manipulação desse dado, para organização e estruturação desse dado, né? Uma representação numérica, uma tabela, é muito mais eficaz. Tá? Então, eficiência é a medida da representação desse dado.